Olá pessoal, aqui é a professora Ida e esse é mais um vídeo com explicações, comentários e correção do PET, volume 1 de língua portuguesa, do 9º ano do ensino fundamental, semana 3. Vem comigo! Pessoal, o tema do PET dessa semana é muito importante, que é a pesquisa escolar. É um tema muito importante porque vocês têm aí hoje em dia muitas formas de fazer uma pesquisa, né? Diversas fontes de pesquisa. É muito prático uma pesquisa escolar hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, os alunos, às vezes, diante de tantas informações que eles conseguem, né, ao pesquisar, eles não sabem o que fazer com aquelas informações e muitas vezes o resultado não sai tão legal quanto deveria, né? Então, aqui está falando um pouquinho sobre a pesquisa escolar, vou ler para vocês, e tem também a dica de um site aqui para aprender um pouquinho sobre como fazer uma boa pesquisa, tá? Recapitulando, a pesquisa escolar é uma atividade sistematizada e mediada entre sujeitos, pautada em instrumentos que propiciam a construção do conhecimento e o desenvolvimento da autonomia por meio de ações com características de reflexão crítica que priorizam descobrir, questionar, analisar, comparar, criticar, avaliar, sintetizar, argumentar, criar. Então, tudo isso que está falando aqui nos mostra que a pesquisa não é simplesmente copiar e colar. Porque com a internet, com o Google, né, e outras ferramentas de busca que a gente tem na internet, é muito fácil você encontrar informações sobre um determinado tema. Mas fazer uma pesquisa não é simplesmente achar um site que fala daquele assunto, copiar as informações que aquele site traz e colar, né, na sua atividade, no seu trabalho e entregar aquilo para o seu professor. Né? Fazer uma pesquisa é analisar, né, os resultados que você encontrou, comparar, criticar, avaliar, sintetizar, ou seja, saber resumir, criar em cima daquilo, né? Então tem todo um exercício, né, que está por trás aí da pesquisa escolar, que é importante que os alunos façam para que eles consigam bons resultados. E eu queria sempre destacar para vocês que quando aparece esse quadrinho Saiba Mais, tem sempre dicas de sites que têm informações importantes. Então, o que o PET falou sobre a pesquisa escolar está somente nesse parágrafo aqui. Porém, se você acessar esse site, ele tem lá algumas dicas de como fazer uma boa pesquisa, né? Alguns critérios que você tem que seguir. E eu vou até fazer aqui um pequeno exemplo de uma pesquisa para mostrar para vocês, né, como seria uma pesquisa bem feita. Para que a gente possa fazer esse exemplo, né, eu vou só mostrar a atividade que a gente tem para essa semana e aí através dessa atividade a gente vê quais são os temas que serão pesquisados e aí eu simulo uma pesquisa aqui para mostrar para vocês como que vocês deveriam fazer, tá bom? Então vamos lá na atividade. Ao procurar o significado de uma palavra no dicionário, ao consultar um site para compreender melhor algum acontecimento, ao buscar entrevistas com o intuito de conhecer sobre o dia a dia dos indivíduos, entre outras situações, os estudantes desenvolvem a pesquisa escolar. Então, a gente tem aqui a atividade. A seguir, 5 temas de estudo são enumerados. Escolha um de seu interesse para realizar sua pesquisa. Então, a gente tem aqui, ó, qual a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel? Como surgiu o movimento negro no Brasil? Qual é o papel da Organização das Nações Unidas, a ONU, na defesa dos direitos humanos? O valor do salário mínimo acompanha o preço da cesta básica? Quais são os grandes desafios da educação no Brasil? Então, primeira coisa, é para vocês pesquisarem um desses temas. Vocês vão escolher um deles, de acordo com o interesse de vocês, o que vocês quiserem. E após fazer uma pesquisa sobre esse tema, vocês vão ter que redigir um texto expositivo apresentando o resultado de sua pesquisa. Então, vamos por partes. Vamos supor, então, que eu queira pesquisar sobre o movimento negro no Brasil. Um exemplo aqui só para mostrar como vocês poderiam fazer essa pesquisa, ok? Bom, pessoal, para se fazer uma pesquisa, você pode pesquisar num livro, numa enciclopédia, numa revista, se for, né, uma revista de temas específicos, né? Porém, quando você usa essas ferramentas, você só tem que se preocupar em verificar se ele está atualizado, aquele livro, aquela revista, aquela enciclopédia, se estão atualizados, se tem, né, informações atuais, porque
dependendo do assunto que você está pesquisando, se o livro estiver desatualizado, a sua pesquisa vai ficar comprometida. Porém, hoje em dia, a ferramenta mais usada, né, para pesquisa na internet são os sites de busca. E a gente tem aqui, então, como exemplo, o Google, que é um site de busca. Então, vamos supor que eu tivesse escolhido, entre aqueles temas, lá tinha o tema Como surgiu o movimento negro no Brasil. Essa é a pergunta do tema. Eu não vou colocar a pergunta aqui. Eu vou colocar uma palavra-chave. Né? Eu posso colocar, por exemplo, Movimento Negro no Brasil. E aí, vamos ver o que aparece para mim aqui. Ó. Quando você pesquisa no Google, ele sempre traz primeiro aqueles sites mais visitados, né, mais escolhidos pelas pessoas que pesquisam. Porém, você pode rolar aí o tanto que você quiser até encontrar algo mais adequado ao que você está procurando, ok? Então, o que eu sugiro é, entre naqueles que mais chamaram a atenção, como eu entrei num aqui, né, como exemplo, leia o conteúdo, né? Selecione as informações mais importantes, aquelas que têm mais a ver com aquilo que você queria, né? Você pode copiar e colar, de repente, algumas informações aí que você julgou que fossem mais importantes. Depois que você fez isso no primeiro site, volte nos outros sites, pelo menos mais 2 ou 3, e também faça a mesma coisa. Confira, compare as informações, veja se o que está falando num também está falando no outro, se as datas, se os nomes, se os dados, né, eles batem. Isso é uma forma de você estar verificando a veracidade das informações, quando você compara um site com o outro, ok? E sempre vai ter uma informação nova, que às vezes o site anterior não tinha, esse aqui tem, e aí você vai acrescentando essas informações. Então faça isso, né? Para mais de um site, sempre verifique, né, a fonte, se é um site confiável, se é um site apresentável, por exemplo, o site Brasil Escola, que é um site muito conhecido, voltado mesmo para a educação. Então, verifique sempre se a fonte é confiável, porque tem de tudo na internet, qualquer um cria um site e coloca lá o que quer escrito, né? Só que a gente que vai pesquisar, a gente precisa conferir, né? Tem aí o site muito famoso que é a Wikipédia, né? Que também tem muitas informações, é um site muito interessante, mas eu sempre dou aí aos meus alunos o conselho de não ficar somente com as informações daquele site. Busque comparar com as informações de outros sites para você ver, né, checar a veracidade dos fatos, ok? Feito isso, selecionou ali 2, 3, 4 sites ali, colheu as informações, né, anota aquelas informações, ou copia e cola num documento ali de texto para que você possa checar aquilo tudo. Depois, você vai ler o conteúdo que você pesquisou, vai selecionar dentro de tudo aquilo que você pesquisou o que tem a ver com o tema. Lembrando, qual era o nosso tema? Era como surgiu o movimento negro no Brasil. Não é isso? Não é isso? Então, eu vou ver o que tem ali da minha pesquisa que tem a ver com a questão que estava sendo levantada para eu pesquisar. E a partir de então, com esses dados que eu colhi com a minha pesquisa, eu vou poder verificar o que eu achei que responde essa pergunta e começar então a redigir o meu texto. Nunca fique só no Ctrl+C, Ctrl+V. Você sabe o que é isso? No copiar e colar. Copia um parágrafo, 2, 3, ou então tem gente que vai lá e copia o conteúdo todinho. Você acaba saindo do tema. Por exemplo, se eu entrar nesse site aqui e copiar tudo, ó, eu tenho aqui o começo do site é como surgiu o movimento negro. Realmente eu tenho aqui a informação mais precisa, tá vendo? Só que depois começa a trazer mais informações. Ó. O movimento negro a partir dos anos 70, o que o movimento negro busca hoje, o que diz a lei em relação à igualdade racial, polêmicas. Será que isso tudo aqui tem a ver com o que foi pedido na atividade? Será que eu preciso colocar toda essa informação? Então, se o aluno vem aqui e simplesmente copia tudo isso e cola lá, ele fica com uma pesquisa, com um resultado de pesquisa enorme e que não atende aquilo que foi pedido, ok? Sendo que ele poderia, de repente, ter selecionado só as informações que tinham mais a ver com o que ele estava pesquisando. Então, pessoal,
Após fazer, então, essa pesquisa toda sobre o movimento negro no Brasil, selecionar as informações, né, conferir, comparar, analisar, sintetizar, fazer tudo aquilo, né, que vocês aprenderam que é necessário fazer com o resultado de uma pesquisa, vocês vão ter que fazer o quê? Redigir um texto expositivo apresentando os resultados de sua pesquisa. Então, você pode pensar, mas o que é um texto expositivo? É um texto que expõe informações, que informa. Eu coloquei aqui uma pequena definição, né, do que é um texto expositivo para facilitar para a gente entender, tá? O texto expositivo é aquele que tem o objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre determinado tema. Os textos expositivos podem apresentar diversas informações a respeito de um único tema ou estabelecer relações entre diferentes tópicos, utilizando para isso explicações e dados de outras áreas, a fim de funcionar como um texto informativo. É importante ainda que o texto expositivo apresente dados verídicos e comprováveis. Então é isso aí que é um texto expositivo, é um texto que quer apresentar um assunto, trazer informações sobre um determinado assunto. Ele pode falar somente de um assunto ou de vários tópicos relacionados àquele assunto, e para isso ele vai usar dados, ele vai usar explicações, sempre com dados verídicos, comprováveis, tudo muito bem fundamentado, ok? Então, vocês, com o resultado da pesquisa que vocês fizeram sobre o tema escolhido, vocês vão redigir esse texto expositivo. Então, prestem bem atenção. Não é para você copiar trechos da pesquisa, é para você buscar esses dados nessas pesquisas e redigir aqui um texto com as suas palavras, ok? Um texto que responda à pergunta que você escolheu aqui em cima. Porque muitas vezes, quando você pesquisa lá, você não pesquisou essa pergunta e achou a resposta a ela. Você pesquisou o assunto em mais de uma fonte e você pôde, então, pensar, refletir sobre aqueles resultados da sua pesquisa e assim você vai poder redigir aquilo que você encontrou com as suas palavras, a partir do conhecimento que você adquiriu na sua pesquisa, ok? É isso que vocês vão fazer aqui, então, expor as informações que vocês encontraram, mas com as palavras de vocês, ok? Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.